Entre 1957 e 1975, dezenas de milhares de civis foram executados no Vietnã do Sul. Não morreram na frente de batalha. Foram eliminados em suas próprias aldeias, sob um plano calculado para apagar toda a oposição. O Vietcong converteu o medo em sua principal arma. Cada captura noturna, cada desaparecimento e cada cadáver exposto tinham um propósito: quebrar a vontade das comunidades até submetê-las. O terror transformou-se em uma forma de governo invisível que decidiu o destino de milhões sem necessidade de batalhas abertas. Como este sistema de dominação foi organizado? Que mecanismos o tornaram possível durante tantos anos? E por que a sua memória permanece silenciada na história oficial do Vietnã? O Vietnã havia experimentado ocupações estrangeiras ao longo de mais de um milênio. A influência chinesa deixou uma marca profunda na administração, na escrita e em inúmeras práticas culturais. Cada período de independência foi constantemente ameaçado pela pressão dos impérios vizinhos do norte. Com o decorrer do século XIX, o país entrou em uma nova etapa de dominação, marcada pela expansão colonial francesa. A França consolidou seu controle após o desembarque em Da Nang no ano 1858. Em poucas décadas, o Vietnã foi incorporado como parte da Indochina francesa, junto com o Camboja e o Laos. O sistema colonial reorganizou a economia agrícola em benefício da metrópole. Plantações de arroz, borracha e café foram estabelecidas sob esquemas de exploração intensiva, enquanto o campesinato ficava subordinado a elites locais associadas à administração francesa. Nas aldeias rurais, a carga tributária tornou-se sufocante. As famílias foram obrigadas a entregar partes substanciais de suas colheitas, enquanto o trabalho forçado em estradas, ferrovias e canais completava o quadro de exploração. A educação colonial, limitada a uma minoria colaboracionista, tornou-se uma ferramenta de exclusão. A maior parte da população permaneceu analfabeta, sem opções de mobilidade social e com escassas possibilidades de participar na vida política. No início do século XX, esse mal-estar gerou expressões de resistência. Surgiram movimentos nacionalistas inspirados tanto em tradições locais de rejeição à dominação, quanto em ideias modernas difundidas desde França e China. O fracasso de reformas graduais intensificou a repressão colonial e favoreceu a radicalização de uma nova geração. Neste ambiente formou-se Ho Chi Minh, que mais tarde seria o rosto central do Viet Minh e posteriormente do Vietcong. Nascido em 1890 numa família de mandarins menores, viajou por diferentes países, desempenhou ofícios modestos e integrou-se em círculos políticos em Paris. Lá conheceu de perto o Partido Comunista e a retórica anticolonial dos movimentos trabalhistas. Posteriormente assistiu à Universidade Comunista dos Trabalhadores do Oriente em Moscou e participou da organização de quadros revolucionários na China. Este itinerário forjou uma síntese entre nacionalismo vietnamita e disciplina comunista de inspiração leninista. A Segunda Guerra Mundial alterou o panorama. No ano 1940, após a derrota da França perante a Alemanha, o Japão ocupou a Indochina e manteve formalmente a administração colonial sob o regime de Vichy. Esta coexistência aumentou a exploração de recursos em favor do esforço bélico japonês. Em 1945, as requisições impostas provocaram uma fome devastadora no norte do Vietnã, com a morte de mais de 1 milhão de pessoas. A incapacidade das autoridades coloniais para responder gerou um vazio de legitimidade. Nesse mesmo ano, Ho Chi Minh impulsionou a criação do Viet Minh, Liga para a Independência do Vietnã. O movimento combinou discurso nacionalista e organização comunista. Durante a ocupação japonesa, desenvolveu redes de guerrilha em zonas rurais e atraiu apoio ao se apresentar como única força genuinamente vietnamita frente a franceses e japoneses. Com a capitulação do Japão em agosto de 1945, Ho proclamou a independência em Hanoi no dia 2 de setembro, citando fragmentos da Declaração de Independência Americana. A França não aceitou perder a Indochina. Em consequência, desencadeou-se a Primeira Guerra da Indochina, travada entre 1946 e 1954. Durante esses anos, o Viet Minh enfrentou o exército colonial por meio de emboscadas, sabotagens de infraestrutura e mobilização camponesa.
As aldeias transformaram-se em nós de inteligência, transporte e fornecimento. Após a vitória comunista na China em 1949, o Viet Minh recebeu apoio logístico e treinamento desde a fronteira. Embora em desvantagem em armamento pesado, compensou essa fraqueza com disciplina, conhecimento do terreno e capacidade de desgaste prolongado. A batalha decisiva ocorreu em Dien Bien Phu no ano de 1954. A França procurou forçar um confronto direto em um vale fortificado. O general von Nguyen Giap respondeu com um cerco prolongado. Durante 56 dias, dezenas de milhares de combatentes transportaram artilharia pesada através de montanhas e selvas, cercando a guarnição francesa. As trincheiras avançaram até fechar o perímetro, enquanto os suprimentos aéreos eram cada vez mais limitados. No 7 de maio, mais de 13.000 soldados franceses se renderam. A derrota obrigou a França a negociar. Os Acordos de Genebra, assinados em 1954, estabeleceram a divisão temporária do Vietnã no paralelo 17. O norte ficou sob o controle de Ho Chi Minh e do Partido Comunista, com capital em Hanoi, enquanto o sul foi atribuído a um regime apoiado pelos Estados Unidos. Foi acordada a realização de eleições de reunificação em 1956, mas o presidente sul-vietnamita Ngo Dinh Diem, temendo uma vitória comunista, cancelou o processo. No norte, o Partido dos Trabalhadores do Vietnã consolidou um estado de partido único baseado na coletivização agrária, controle ideológico e centralização administrativa. No sul, o governo de Diem aplicou políticas que alienaram camponeses budistas e opositores políticos. Seu programa de aldeias estratégicas, desenhado para isolar o Viet Minh, tornou-se um mecanismo de repressão e deslocamento forçado. O contraste entre o discurso oficial e a experiência cotidiana minou a legitimidade do regime. Em 1960, foi fundado a Frente Nacional de Libertação do Vietnã do Sul, conhecido como Vietcong. Embora fosse apresentado como organização autônoma, estava estreitamente dirigido de Hanoi. O Partido Comunista do Vietnã do Norte ditava as diretrizes políticas, fornecia armamento e treinamento e coordenava a estratégia geral. Sua estrutura combinava células políticas clandestinas, unidades guerrilheiras e comitês populares em aldeias, que atuavam como administrações paralelas. O Vietcong adotou a doutrina maoísta de guerra popular prolongada, concebida em 3 etapas: construção política clandestina, guerra de guerrilhas contra o aparelho estatal e guerra convencional na fase final. A base do esquema era o controle do campesinato como fonte de recrutamento, inteligência e logística. Para manter este controle, o Norte organizou a Rota Ho Chi Minh, uma rede de caminhos através do Laos e do Camboja. Apesar dos constantes bombardeios, a rota manteve-se operativa graças a milhares de camponeses mobilizados como carregadores e engenheiros. Este corredor garantiu um fluxo constante de combatentes, armas e suprimentos para o sul, tornando-se um elemento central da estratégia. O Vietcong se apresentou como um movimento de libertação nacional, opositor à corrupção de Saigon e defensor dos camponeses. Seu funcionamento interno, no entanto, respondia ao modelo de um partido comunista clandestino, com disciplina vertical, vigilância interna e eliminação de dissidências. Nas aldeias, sob sua influência, foram estabelecidos tribunais populares, redistribuição de terras e redes de controle. A autoridade estatal foi substituída por um poder paralelo que combinava propaganda, disciplina e coerção. O conceito de guerra prolongada foi adaptado ao contexto vietnamita. A selva e o delta ofereceram um cenário ideal para uma insurgência que se confundia com a população civil. Nas fases iniciais, o Vietcong não precisava conquistar cidades, bastava enfraquecer a autoridade governamental em áreas rurais. À medida que essa autoridade se deteriorava, o aparelho clandestino se expandia. Com o início da década de 1960, a insurgência havia evoluído em um sistema complexo que integrava forças militares, inteligência e administração política. Seu discurso de libertação nacional continuava a ser a base propagandística, mas na prática consolidava-se um projeto de controle integral sobre a vida comunitária. Cada aldeia transformava-se em célula revolucionária com seus próprios mecanismos de disciplina, doutrinamento
e punição. O Vietcong havia percorrido um caminho que o levou da resistência anticolonial a se tornar um instrumento de um Estado comunista em expansão. O que no início se apresentou como uma insurgência nacionalista já se configurava como um aparato de dominação, disposto a empregar métodos sistemáticos para neutralizar resistências locais e assegurar o controle social nas zonas sob sua influência. No ano 1957, o Vietcong iniciou uma estratégia-chave para consolidar seu domínio político nas aldeias do Vietnã do Sul. Foi chamada de campanha de destruição do aparato administrativo inimigo. Sua lógica era direta. A presença do Estado sul-vietnamita nas comunidades rurais se manifestava através de professores, chefes comunitários, funcionários, policiais e líderes religiosos. Se estas figuras fossem eliminadas, a influência de Saigon desaparecia e a frente podia ocupar o vazio. A violência não era considerada um efeito colateral do conflito, mas sim um método planejado de reconfiguração social. A origem doutrinária desta política estava nos manuais de guerra popular maoístas e nas diretrizes do Partido dos Trabalhadores do Vietnã, que supervisionava a insurgência desde Hanoi. Os documentos insistiam na necessidade de neutralizar o inimigo interno, definido não como combatente armado, mas como qualquer indivíduo capaz de exercer autoridade ou transmitir valores diferentes dos da Revolução. O conceito de inimigo foi ampliado para abranger desde figuras estatais até líderes comunitários com ascendência moral ou cultural. Em cada aldeia em disputa, as células clandestinas do Vietcong elaboravam listas negras. Os comitês de segurança compilavam informações por meio de informantes, reuniões forçadas e observação constante das atividades diárias. Os registros incluíam nome completo, idade, cargo, filiação religiosa, nível educacional e vínculos familiares. Um professor podia ser apontado por ensinar valores considerados burgueses, um monge por divulgar crenças catalogadas como superstições, um policial por defender o regime de Saigon. Este processo respondia a um sistema burocrático que estabelecia quem devia ser eliminado primeiro e que efeito a sua desaparição teria na comunidade. A execução era concebida como ato político. As operações ocorriam à noite. Esquadrões armados entravam em residências selecionadas, capturavam a vítima e a levavam para um local predefinido, uma clareira na selva, uma praça central ou até mesmo o quintal da própria casa. A morte podia ocorrer de forma pública ou semipública, diante de familiares, vizinhos ou toda a aldeia. Os métodos variavam: tiros a curta distância, degolamentos, enforcamentos improvisados ou enterros em vida. Às vezes, os corpos eram expostos após a execução, acompanhados de cartazes com mensagens que os identificavam como traidores ou agentes do imperialismo. A dimensão ritual perseguia um objetivo específico: induzir medo duradouro e vincular a obediência com a sobrevivência. No delta do Mekong, os cadáveres eram arrastados pelas ruas e pendurados em postes com mensagens visíveis. Em algumas províncias, as crianças eram obrigadas a presenciar os corpos e a repetir palavras de ordem políticas. Desta forma, a morte se transformava em uma lição pública sobre as consequências de desafiar o Vietcong. A eliminação de líderes locais teve repercussões imediatas. O chefe de aldeia, figura central na mediação entre comunidade e Estado, desaparecia, interrompendo toda a coordenação com Saigon. Os professores, que representavam tanto a alfabetização quanto a autoridade governamental, eram assassinados para desencorajar a educação formal. Médicos e enfermeiros, acusados de colaborar com programas apoiados pelos Estados Unidos, eram executados, privando aldeias inteiras de serviços básicos. Em poucas semanas, comunidades completas ficavam sem referências sociais nem institucionais. Na província de Quang Ngai, um professor foi obrigado a cavar a sua própria cova diante dos seus alunos antes de ser executado. Em Binh Dinh, famílias inteiras de chefes comunais foram eliminadas, incluindo idosos e menores, para evitar continuidade de autoridade. No delta, sacerdotes católicos foram enforcados em praças enquanto altares eram destruídos. Monges budistas, apontados como obstáculos ideológicos, foram decapitados em cerimônias públicas. Estas ações buscavam demonstrar que nenhuma figura moral ou espiritual poderia competir com a disciplina revolucionária.
Os registros estatísticos mostram a magnitude da campanha. Entre 1957 e 1972, estimativas conservadoras situaram o número de civis executados por motivos políticos entre 36 mil e 50 mil. Documentos militares sul-vietnamitas e americanos sugerem que a cifra real pode ter superado as 100 mil vítimas. Apenas na província de Binh Dinh, entre 1967 e 1970, mais de 300 assassinatos seletivos foram documentados. Perto de Saigon, em Go Vap, foi descoberta uma vala comum com 9 professores executados com tiros na nuca. O impacto destas ações foi corroborado também por desertores do Vietcong. Um deles relatou ter participado em várias dezenas de execuções públicas durante a década de 1960. Cada morte, segundo seu testemunho, era acompanhada por uma explicação doutrinária lida em voz alta, onde se enumeravam os supostos crimes da vítima e se repetia a consigna de que a eliminação constituía um ato educativo. Estes relatos confirmam que a violência estava institucionalizada como parte da doutrinação coletiva. As consequências nas aldeias foram profundas. A ausência de professores significou gerações privadas de educação básica. A eliminação de pessoal de saúde reduziu drasticamente o atendimento médico rural. A morte de líderes religiosos quebrou redes de solidariedade tradicionais. A reorganização ocorreu sob a autoridade de comitês populares do Vietcong, que impunham vigilância permanente, controlavam a distribuição de alimentos e convocavam reuniões obrigatórias de doutrinação. O medo tornou-se a ferramenta central de controle, mais eficaz do que qualquer patrulha armada. A possibilidade real de ser executado por colaborar com Saigon gerou um clima de silêncio absoluto. Famílias inteiras optavam por ocultar suas opiniões, enquanto a denúncia de um vizinho podia se tornar uma estratégia de sobrevivência. A confiança comunitária foi substituída por suspeita constante. A violência não se limitou a figuras visíveis. Também buscou desmantelar grupos sociais considerados hostis, como proprietários de terras médias e grandes. Em alguns casos, seus bens foram confiscados e redistribuídos. Em outros, eles e suas famílias foram executados. Esta política enfraquecia a estrutura econômica do Sul e, ao mesmo tempo, permitia ao Vietcong apresentar-se como redistribuidor perante camponeses pobres. O padrão manteve-se durante mais de uma década, com variações regionais e intensidades diferentes, mas com um objetivo constante: desarticular qualquer forma de poder local que não dependesse do partido. As aldeias ficaram transformadas em unidades sob controle revolucionário, sem líderes tradicionais, sem professores independentes e sem referências religiosas fora do aparelho comunista. A violência não foi acidental, mas parte essencial do sistema. As consequências sociais se estenderam a longo prazo. Comunidades inteiras ficaram marcadas pela perda de suas referências. A fragmentação do tecido social tornou-se irreversível em muitos casos. Gerações de crianças cresceram sem professores nem líderes espirituais, com sua formação cultural substituída por slogans políticos. O medo tornou-se parte integrante da vida cotidiana como um limite invisível que regulava o que se podia dizer ou fazer. Dessa maneira, o Vietcong conseguiu consolidar o controle sobre amplas zonas rurais do Sul. O terror planejado se tornou um dos pilares de sua estrutura de dominação. Uma vez instaurado, qualquer sinal de resistência desaparecia ante a certeza de que podia se traduzir em execução imediata. A campanha de assassinatos seletivos havia cumprido seu propósito de eliminar rivais e garantir a instalação de administrações paralelas sob controle revolucionário. Nas profundezas das selvas do Vietnã, Camboja e Laos, o Vietcong estabeleceu um sistema clandestino de detenção que funcionava como rede de prisões móveis. Estas instalações, construídas principalmente com bambu e camufladas sob a vegetação, foram projetadas não apenas para reter os prisioneiros, mas também para quebrá-los mediante uma combinação sistemática de privações, torturas e manipulação psicológica. Os complexos deslocavam-se com frequência, por vezes a cada 2 semanas, para evitar serem detectados pela aviação. Os cativos eram obrigados a percorrer longas distâncias acorrentados, vigiados por guardas armados sob condições extremas de calor tropical, chuva constante ou terreno montanhoso.
Durante essas marchas, aqueles que desmaiavam eram abandonados ou forçados a continuar sendo arrastados por outros prisioneiros. O resultado era a proliferação de feridas nos pés, infecções por sanguessugas, desidratação e esgotamento severo, o que impedia qualquer organização de resistência interna. Uma vez transferidos, os detidos eram confinados em fossas escavadas na terra, gaiolas suspensas entre árvores ou cabanas abertas que os expunham aos elementos. Não havia separação clara entre dia e noite. O sol direto, as chuvas monsônicas, a umidade constante e os insetos faziam parte deliberada do ambiente prisional. A falta de estruturas permanentes impedia condições mínimas de higiene ou descanso, enquanto a umidade e o solo lamacento agravavam a deterioração física. A alimentação escassa constituía um instrumento de controle. A dieta consistia em arroz estragado, raízes cruas, folhas fervidas, insetos ou restos de peixe fermentado. Muitas vezes passavam dias inteiros sem receber alimentos, enquanto a água era racionada em quantidades mínimas. Os guardas, em contraste, mantinham rações estáveis, o que permitia observar a degradação progressiva dos prisioneiros como variável controlada. As consequências incluíam disenteria, febre tifoide, beriberi, escorbuto, infecções graves e malária sem tratamento. Os falecidos eram enterrados sem registro, o que invisibilizava as mortes dentro do sistema. O isolamento psicológico era uma ferramenta central. Os prisioneiros eram separados entre si, obrigados a manter silêncio e privados de qualquer informação exterior. O contato humano era limitado aos interrogatórios. A incerteza constante sobre seu destino produzia insônia, desorientação temporal, episódios de alucinações e, em alguns casos, estados catatônicos. A ausência de estímulos previsíveis gerava um colapso gradual da percepção individual. Entre as técnicas de quebrantamento físico, destacavam-se as jaulas de tigre, estruturas de bambu de dimensões reduzidas que impediam deitar-se ou ficar de pé. Estas jaulas eram colocadas sob o sol equatorial ou sob chuvas incessantes, o que causava inflamação muscular, úlceras purulentas, perda drástica de peso, infecções cutâneas e desorientação. Alguns prisioneiros permaneciam semanas inteiras nessas condições. As surras eram frequentes e realizadas com instrumentos projetados para causar dor sem provocar a morte imediata. Varas de bambu flexível, paus endurecidos ou coronhas de fuzis de assalto. Os golpes eram dirigidos às costelas, joelhos, coluna vertebral e órgãos moles. Estas sessões alternavam-se com breves descansos para prolongar o sofrimento. Outra prática comum era a suspensão de prisioneiros pelos pulsos ou tornozelos durante períodos de várias horas. Este método provocava deslocamentos, pressão vascular, dores neurológicas intensas e paralisia temporária dos membros. Os cativos mal podiam caminhar nos dias seguintes, mas eram obrigados a fazê-lo sob ameaça de novas sessões. A simulação de asfixia consistia em verter água pela boca e nariz enquanto a cabeça era coberta com pano úmido, provocando a sensação de sufocamento iminente. O procedimento era repetido em rodadas até provocar convulsões ou perda de controle fisiológico. Outra técnica empregada eram os caixões vivos. Caixas de madeira tão reduzidas que obrigavam o prisioneiro a permanecer em posição fetal. Ali podiam passar de um dia a 3, sem possibilidade de se mover. O resultado era claustrofobia extrema, cãibras, privação sensorial e colapso psicológico. Os carcereiros combinavam a violência com fases de manipulação emocional. Em certos momentos, ofereciam alimento adicional, permitiam banhos breves ou simulavam gestos de cordialidade. Aproveitavam essas tréguas para prometer libertações, contatos com familiares ou envio de cartas que nunca chegavam ao destino. Esta alternância entre maus-tratos e aparente benevolência buscava criar dependência emocional e enfraquecimento da vontade. Os prisioneiros considerados de interesse militar ou propagandístico eram submetidos a pressões adicionais para assinar confissões redigidas por seus interrogadores. Eram obrigados a ler declarações nas quais se autoincriminavam por crimes de guerra ou colaborações políticas. Às vezes, essas leituras eram filmadas ou gravadas e depois difundidas em transmissões de rádio Hanoi ou mostradas a delegações estrangeiras como prova de arrependimento. Os cativos vietnamitas procedentes do Sul recebiam o tratamento mais severo.
Eram classificados como traidores ideológicos e privados de qualquer possibilidade de redenção. Seus interrogatórios eram mais violentos, as condições de reclusão mais degradantes e suas mortes não eram registradas oficialmente. Testemunhos indicam que alguns de seus corpos foram utilizados em ensaios de novas técnicas de tortura, como a exposição prolongada a insetos carniceiros ou a aplicação de substâncias tóxicas em feridas abertas. O caso mais conhecido em fontes ocidentais foi o do oficial estadunidense James Nicholas Rowe, capturado em 1963 e retido durante 5 anos. Foi acorrentado, confinado em gaiolas de bambu e submetido a interrogatórios diários. A pressão para que assinasse declarações contra o seu próprio país foi constante, mas sem sucesso. Em 1968, conseguiu escapar após atacar um guarda com um facão e alcançar uma área controlada por forças aliadas. Seu testemunho, publicado posteriormente, forneceu um dos relatos mais detalhados sobre o sistema clandestino do Vietcong. Outros prisioneiros foram utilizados em encenações de propaganda. Antes de receber visitas de delegações internacionais, eram lavados, alimentados e instruídos durante vários dias para simular condições aceitáveis. Estas encenações faziam parte de uma estratégia de contra-informação destinada a ocultar a realidade do sistema. O aparato carcerário funcionava como uma guerra paralela, travada sem fuzis nem canhões, mas com fome, isolamento, manipulação e destruição calculada da resistência humana. As técnicas estavam documentadas em manuais internos e compartilhadas com organizações revolucionárias de outras regiões, estendendo sua influência além da Indochina. As decisões sobre o destino dos prisioneiros eram tomadas por comitês políticos que avaliavam cada caso segundo sua utilidade. Alguns eram mantidos como fonte de informação, outros como material de propaganda, e não poucos eram executados como punição exemplar ou utilizados em práticas experimentais. O massacre de Hue, ocorrido durante a ofensiva do Tet, transformou uma das cidades mais emblemáticas do Vietnã em cenário de uma purga ideológica de grandes proporções. Em menos de um mês, milhares de civis foram executados de maneira sistemática, no que constituiu uma operação de reengenharia social planejada com antecedência pelo aparato comunista. Não se tratou de um excesso de combate nem de um resultado acidental da guerra urbana, mas de um processo meticuloso com fins políticos e sociais claramente definidos. Em 30 de janeiro de 1968, as forças comunistas lançaram a Ofensiva do Tet, que envolveu o ataque coordenado contra dezenas de cidades e localidades sul-vietnamitas durante as celebrações do Ano Novo Lunar. A estratégia visava desencadear uma revolta popular e demonstrar que nenhuma zona do sul estava fora do alcance insurgente, mesmo aquelas sob proteção direta dos Estados Unidos. Hue, antiga capital imperial, cidade universitária e centro espiritual, representava um objetivo de grande valor simbólico, cuja conquista teria impacto tanto nacional como internacional. Na madrugada do dia 31 de janeiro, unidades do Vietcong e do Exército Regular do Vietnã do Norte irromperam na cidade após um ataque cuidadosamente planejado. Capturaram a cidadela imperial, instalações administrativas e amplas zonas urbanas. No entanto, a tomada militar foi apenas a primeira fase. O objetivo real era transformar Hue em um modelo de cidade sob controle revolucionário, demonstrando que o comunismo podia se impor não apenas com vitórias militares, mas também através de uma transformação política e social imediata. Para alcançar essa meta, era necessário eliminar aqueles que representavam continuidade da ordem anterior: funcionários governamentais, oficiais militares, intelectuais, religiosos, professores e empresários foram classificados como ameaças estruturais. Sua eliminação foi realizada a partir de listas elaboradas durante anos por células clandestinas infiltradas nos bairros. Esses registros detalhavam nomes, endereços, cargos e afiliações, o que permitia identificar com precisão cada alvo. As batidas começaram uma vez consolidado o controle militar dos principais setores. Esquadrões armados deslocavam-se casa por casa com documentos em mãos, liam nomes específicos e detinham as pessoas indicadas sem permitir resistência.
Nos bairros onde viviam funcionários e profissionais, a maioria dos adultos desapareceu nas primeiras jornadas. Os métodos de execução variavam conforme a posição simbólica das vítimas. Figuras públicas eram executadas com tiros na nuca e seus corpos apareciam amarrados e com sinais de morte planejada. Outros detidos eram levados para as periferias e eliminados em valas comuns cavadas em campos, cemitérios ou margens do rio Perfume. Alguns foram enterrados vivos após cavarem suas próprias sepulturas, prática destinada a intensificar o terror coletivo. Em lugares como Phu-Cam, Damchan, Baidao e a Pagoda Tudam estabeleceram-se centros improvisados de processamento. Lá, grupos de prisioneiros eram executados em intervalos regulares. Ex-militares, policiais e dirigentes políticos locais foram submetidos a torturas antes de serem assassinados. Fraturas de ossos, mutilações, queimaduras e golpes letais eram aplicados de maneira sistemática, com o objetivo de destruir qualquer referência de autoridade que pudesse desafiar a imposição comunista. A magnitude da purga foi revelada uma vez que forças sul-vietnamitas e americanas retomaram o controle da cidade em 24 de fevereiro. Nas semanas seguintes, foram localizadas valas comuns em templos, escolas, jardins e margens. Na Pagoda Tudam foram encontrados mais de 150 corpos. Em áreas próximas ao rio Perfume, centenas de cadáveres amarrados em grupos familiares foram desenterrados. A escola Gia Roy, utilizada como centro de detenção, continha corpos enterrados diretamente em seu pátio. As condições de achado mostravam padrões logísticos. Os cadáveres apareciam alinhados, com feridas semelhantes e amarras uniformes, o que evidenciava procedimentos padronizados. A decomposição, acelerada pelo clima tropical, dificultou o reconhecimento facial, por isso as identificações foram realizadas através de roupas, objetos pessoais, registros dentários e marcas corporais. Para o aparelho comunista, essas mortes eram justificadas como eliminação de inimigos de classe. Documentos capturados após a retirada explicavam o massacre como purificação necessária contra vestígios feudais e burgueses. Desde essa perspectiva, as execuções não eram apresentadas como crimes, mas como um passo para a implantação de um modelo socialista. No entanto, o caráter planejado, a ausência de processos legais e a inclusão de mulheres, crianças e religiosos evidenciaram uma operação contrária a qualquer norma internacional de conflito. O impacto na cidade foi imediato. Famílias inteiras desapareceram. Comunidades religiosas e educativas foram dizimadas. A elite cultural e acadêmica ficou praticamente destruída. O medo e a desconfiança passaram a definir a vida cotidiana dos sobreviventes. Durante anos, os habitantes de Hue evitaram falar do acontecimento, mesmo em círculos privados, adotando comportamentos de silêncio e retraimento como estratégia de sobrevivência. No plano internacional, Hue tornou-se um ponto de inflexão. Embora militarmente a ofensiva do Tet não tenha conseguido consolidar seus objetivos, as imagens de cadáveres e valas comuns difundidas por meios de comunicação impactaram na opinião pública. Nos Estados Unidos, a percepção do conflito mudou drasticamente, enfraquecendo o apoio político e social à intervenção. As provas apresentadas em organismos internacionais reforçaram a ideia de que o comunismo vietnamita aplicava métodos de repressão em massa em seu avanço. Após a reunificação em 1975, o Partido Comunista Vietnamita negou o massacre de Hue ou o apresentou como uma construção propagandística de seus adversários. Os arquivos foram classificados, as investigações acadêmicas censuradas e as famílias das vítimas submetidas a vigilância e silenciamento. Não foram erguidos monumentos oficiais nem foi reconhecido publicamente o número de mortos. O massacre de Hue não foi um excesso de guerra nem uma consequência acidental do caos urbano. Foi uma operação premeditada, desenhada para eliminar uma geração de líderes e substituir estruturas tradicionais por instituições revolucionárias. Durante pouco menos de um mês, a antiga capital imperial tornou-se um laboratório de purga ideológica, executada com disciplina burocrática e violência metódica. Para milhares de crianças vietnamitas, a guerra não foi uma realidade distante, mas uma experiência imediata que as transformou em instrumentos de um conflito sem limites. O Vietcong empregou menores como combatentes, espiões,
sabotadores, executores e, em ocasiões, como suicidas, em um processo planejado institucionalmente que ignorou completamente os convênios internacionais de proteção infantil. Nas comunidades camponesas do Sul, os sequestros noturnos tornaram-se uma ameaça constante. Unidades especializadas faziam incursões contra residências previamente selecionadas. As crianças, na sua maioria com idades entre 10 e 15 anos, eram escolhidas após avaliações sobre sua força física, as lealdades familiares e a vulnerabilidade econômica de seus lares. Essas operações não eram improvisadas, requeriam inteligência detalhada sobre a estrutura familiar, rotinas diárias e ausência de patrulhas sul-vietnamitas próximas. Em vários casos, os comandos agiam com listas elaboradas graças a informantes infiltrados na vida comunitária. Os grupos de assalto chegavam em silêncio, cercavam as casas e extraíam os menores com precisão militar. Os pais que resistiam eram espancados ou executados como advertência. As mães eram obrigadas a entregar seus filhos sob ameaça de incendiamento da aldeia. Às vezes, os sequestradores deixavam símbolos pintados nas paredes para infundir medo e impedir represálias. Muitas crianças despertavam horas depois, acorrentadas na selva, sem compreender o motivo de sua transferência. Relatórios de inteligência desclassificados em 1969 revelaram que em algumas províncias do delta do Mekong, até uma fração significativa dos combatentes do Vietcong eram menores de 16 anos. Em unidades de sabotagem e reconhecimento, a proporção era ainda maior, devido às vantagens táticas de empregar crianças. Baixa estatura, facilidade de deslocamento, invisibilidade social e maior maleabilidade psicológica. Padrões similares foram identificados em regiões montanhosas como Tai Nguyen, onde eram utilizados como guias, carregadores e sentinelas. Uma vez capturadas, as crianças eram transferidas para campos ocultos em selvas densas ou cordilheiras remotas. Lá começava um processo de transformação estruturado em fases. A primeira era o isolamento. Era proibido mencionar seus nomes, falar de suas famílias ou lembrar seu passado. Tentar fazê-lo era castigado com pancadas, privação de alimentos ou confinamento em fossas cobertas. A despersonalização constituía a base do treinamento. O doutrinamento ideológico ocupava várias horas diárias. Eram utilizados textos adaptados de inspiração marxista, lições sobre a história revolucionária vietnamita e sessões de memorização de slogans. As crianças eram ensinadas que seus pais eram traidores se colaborassem com o inimigo, que suas aldeias eram centros de corrupção e que a Frente Nacional de Libertação era sua única família legítima. A ideia de morrer pela revolução era apresentada como o destino mais honroso. O treinamento militar era simultâneo e exigente. As crianças corriam descalças, carregando réplicas de fuzis até se acostumarem com seu peso. Rastejavam entre arames farpados, atravessavam zonas minadas durante a noite e praticavam assassinatos silenciosos com facas de bambu. Aprendiam a manipular explosivos improvisados, montar minas, disparar com precisão a curta e média distância e executar emboscadas com sinais codificados. Os menores eram classificados segundo a sua idade e compleição. Os mais pequenos eram empregados como mensageiros, atravessando linhas com informação memorizada. Outros faziam-se passar por mendigos em aldeias controladas pelo governo para observar patrulhas e defesas. Em combate, eram utilizados como sabotadores, colocavam explosivos em pontes ou depósitos, atuavam como franco-atiradores a partir de árvores e permaneciam imóveis durante horas, camuflados na vegetação. Em operações extremas, alguns eram utilizados como suicidas. Em uma ação documentada em Quang Ngai, em 1969, uma menina de 11 anos foi enviada a um destacamento militar com uma cesta de frutas que continha explosivos controlados à distância. A detonação matou vários soldados e a menina. Testemunhos posteriores confirmaram que tinha sido sequestrada semanas antes e convencida de que seu sacrifício representava um ato de salvação para seu povo. O processo de doutrinação atingia seu ponto mais radical quando as crianças eram obrigadas a executar prisioneiros. Aqueles que se recusavam eram punidos com surras, confinamento ou a obrigação de presenciar a morte de outros menores. Uma vez que cometiam sua primeira execução, ficavam presos em um círculo irreversível.
Eram assassinos aos olhos de suas comunidades, portadores de segredos militares e considerados combatentes inimigos se desertassem. As estimativas internas indicavam que a maioria não sobrevivia além de 2 anos. Uma grande proporção morria em combate, enquanto outra parte era executada por tentativas de fuga ou por baixo desempenho. Apenas uma minoria alcançava a idade adulta, em muitos casos com sequelas físicas graves, como amputações, infecções crônicas e lesões sem tratamento. Relatórios posteriores registraram consequências psicológicas recorrentes, entre elas ansiedade, episódios violentos, insônia severa e comportamentos dissociativos. O recrutamento não se limitava a sequestros. Milhares de órfãos, produto dos combates e bombardeios, foram absorvidos pela insurgência. Para eles, a oferta de alimento, refúgio e pertença se apresentava como única alternativa. Sem escolaridade nem contato estável com adultos alheios ao aparato militar, cresceram dentro de estruturas móveis que os trasladavam de uma frente a outra. A mobilidade constante impedia vínculos duradouros e favorecia a dependência absoluta da organização. Em acampamentos específicos foram elaborados manuais para o emprego de menores. Um documento capturado em 1970 explicava que os jovens representavam um recurso tático por sua obediência, capacidade de infiltração e facilidade de doutrinação. Indicava ainda que deveria ser reforçada a ruptura com o passado familiar para assegurar lealdade total à causa. As crianças recrutadas raramente eram registradas oficialmente. Suas mortes não apareciam em relatórios e seus corpos, quando eram recuperados, eram enterrados sem identificação. Careciam de nomes em monumentos, de cerimônias de despedida e de reconhecimento algum. Eram substituíveis, funcionais e temporárias. O uso de menores como recurso bélico por parte do Vietcong não foi marginal nem circunstancial. Fez parte integral de uma estratégia que concebia a infância não como etapa protegida, mas como matéria moldável e sacrificável. A criação de uma geração armada desde a infância respondeu a um projeto estruturado que subordinava a vida dos mais jovens à lógica da guerra revolucionária. O Vietcong realizou uma transformação radical do ambiente vietnamita, convertendo selvas, campos e trilhas em um emaranhado letal onde cada elemento natural podia se tornar um instrumento de destruição. Esta estratégia foi além do sabotagem militar e tornou-se uma guerra psicológica total, onde até mesmo caminhar implicava o risco constante de mutilação ou morte. As armadilhas de espinhos envenenados foram o exemplo mais difundido desta filosofia. Estacas de bambu, cortadas em ângulo e endurecidas ao fogo, eram dispostas em fossas disfarçadas com vegetação. Para aumentar sua eficácia, eram impregnadas com substâncias contaminantes, excremento, sangue em decomposição, extratos vegetais ou produtos químicos roubados. Desta forma, até ferimentos superficiais se tornavam infecções letais. O principal objetivo não era a morte imediata, mas incapacitar o soldado, obrigando a evacuações custosas e transmitindo uma mensagem de terror coletivo. Um combatente ferido no pé por uma estaca envenenada se transformava em um aviso silencioso para toda a sua unidade. Essas armadilhas eram colocadas em pontos estratégicos como gargalos, fontes de água e rotas de evacuação. Algumas eram deixadas visíveis de propósito para induzir ansiedade, enquanto outras permaneciam ocultas para manter o fator surpresa. Relatórios de 1968 indicaram que em certas unidades americanas cerca de 1/10 das baixas foram causadas por armadilhas do tipo Punji, não por fogo inimigo direto. As minas improvisadas representavam outro recurso habitual. Fabricadas a partir de munições não detonadas ou materiais reciclados, camuflavam-se em latas, brinquedos, ferramentas agrícolas ou até mesmo cadáveres de animais. Uma das variantes mais comuns consistia em ocultar uma granada sem pino em um container conectado a um cabo. Ao ativar-se, a explosão ocorria à altura do torso, maximizando o dano. Na província de Quang Tri, um batalhão de fuzileiros navais perdeu mais de 20 homens em um único dia devido a uma cadeia de armadilhas interligadas ao longo de vários quilômetros, o que demonstrou a sofisticação técnica e a capacidade de coordenação da insurgência. Ao contrário dos exércitos convencionais, o Vietcong priorizava as feridas incapacitantes acima da eliminação direta.
Um soldado ferido precisava ser transportado por vários companheiros, evacuado com um helicóptero, receber tratamento médico especializado e permanecer meses fora de combate. Com esta lógica, muitas armadilhas estavam desenhadas para mutilar extremidades, perfurar o abdômen sem danificar órgãos vitais de maneira imediata, ou causar lesões permanentes que marcariam o sobrevivente durante toda a sua vida. Algumas estruturas incluíam mecanismos de mola que lançavam projéteis em direção ao rosto ou aos olhos, provocando cegueira e desfiguração. A ameaça constante desse tipo de ferimento gerava uma paranoia duradoura entre os soldados, que sabiam que qualquer movimento podia resultar em danos irreparáveis, incluindo a perda de funções reprodutivas. Um manual de guerra de guerrilhas capturado em 1967 continha instruções detalhadas para dezenas de armadilhas classificadas conforme o terreno, o tipo de alvo e a natureza do ferimento procurado. Incluía secções sobre psicologia do medo, construção de explosivos artesanais e técnicas de camuflagem que transformavam a paisagem num campo minado invisível. Os testemunhos de soldados feridos ilustram os efeitos deste sistema. Um combatente norte-americano, atingido em 1969, relatou como sua perna foi atravessada por uma estaca impregnada com excremento e veneno vegetal, em meio a um silêncio absoluto. Um médico militar descreveu em 1970 a explosão de uma mina camuflada em um melão falso, que deixou um soldado sem rosto reconhecível. Em ambos os casos, o impacto psicológico de enfrentar um inimigo invisível foi tão devastador quanto a ferida física. O Vietcong não limitou seu uso da paisagem a armadilhas e explosivos. Também empregou civis como componentes ativos de seu arsenal. Em aldeias sob controle insurgente, crianças, mulheres e idosos eram obrigados a se colocar em frente a posições defensivas para atuar como escudos humanos. Esta tática explorava a restrição das forças americanas e sul-vietnamitas, treinadas para evitar baixas civis. Em emboscadas, camponeses desarmados eram empurrados em direção às linhas inimigas, enquanto franco-atiradores disparavam de posições ocultas. Em certas operações, populações inteiras foram acorrentadas e forçadas a caminhar à frente de veículos blindados, antecipando possíveis emboscadas. Quem tentava escapar era executado no ato como advertência. Outra prática consistia em utilizar aldeões como detectores humanos de minas. Eles eram obrigados a marchar em fila por trilhas suspeitas para limpar o terreno. Estas ações não só reduziam o risco para os combatentes, mas também infundiam terror em comunidades vizinhas, que compreendiam que poderiam ser utilizadas da mesma forma a qualquer momento. Os confrontos planejados transformavam-se em representações teatrais do terror. Uma explosão inicial servia como sinal para o início do ataque, seguida por disparos simultâneos de posições preparadas. Os soldados que buscavam cobertura ativavam novas armadilhas disfarçadas em arbustos, troncos ou rochas. Em questão de segundos, uma patrulha organizada podia se transformar em um grupo caótico de feridos, incapaz de responder ao fogo inimigo. A impossibilidade de contra-atacar um adversário invisível gerava uma sensação de impotência que corroía a moral além do que uma derrota convencional podia alcançar. Os efeitos psicológicos deste sistema foram duradouros. Muitos soldados desenvolveram desconfiança permanente em relação ao terreno, medo patológico de avançar e perda de coesão que só podia ser resolvida com longos períodos de descanso ou com o revezamento completo de unidades. O Vietcong demonstrou assim que uma força inferior em armamento podia neutralizar vantagens tecnológicas através da manipulação do ambiente e da disposição para sacrificar tanto combatentes quanto civis. A conversão da paisagem em um ecossistema de morte constituiu uma inovação tática de amplo alcance. Posteriormente, movimentos insurgentes em outras regiões adotaram métodos semelhantes: armadilhas camufladas, uso de escudos humanos e emprego forçado de civis como recursos táticos. A experiência vietnamita mostrou que o terreno, transformado com criatividade e crueldade calculada, podia se tornar uma arma tão poderosa quanto qualquer arsenal moderno. Após a reunificação do Vietnã em 1975, o Vietcong alcançou não apenas a vitória militar,
mas também o domínio estratégico da memória histórica. Enquanto abundam os testemunhos e arquivos internacionais que documentam seus métodos, dentro do país a Frente Nacional de Libertação foi consagrada como símbolo imaculado de resistência heróica. O Partido Comunista construiu uma narrativa hegemônica que glorifica o Vietcong como encarnação do campesinato heróico e força libertadora contra o imperialismo. A mitologia oficial apresenta seus guerrilheiros como combatentes de pureza moral absoluta, cujos métodos teriam estado sempre justificados pela causa anticolonial. Nos museus de Hanoi e cidade de Ho Chi Minh, as exposições mostram apenas cenas idealizadas. Guerrilheiros ajudando aldeões, distribuindo alimentos ou ensinando a ler. Não há referência a purgas, execuções, recrutamento infantil, valas comuns em Hue ou prisões clandestinas. A representação da insurgência se limita a uma iconografia heróica que oculta qualquer aspecto de coerção, violência política ou repressão interna. O sistema educativo reproduz esta visão. Os manuais apresentam o Vietcong como componente central da libertação nacional, sem questionamentos. Os textos sustentam que suas ações foram necessárias e moralmente superiores, enquanto as vítimas do Vietnã do Sul são descritas como colaboracionistas ou simplesmente apagadas do relato. Professores entrevistados em privado reconheceram receber instruções explícitas para evitar debates críticos. Perante perguntas incômodas, responde-se que se trata de boatos, propaganda inimiga ou invenções de elementos reacionários. O controle da informação é assegurado mediante censura de imprensa e internet. Investigações jornalísticas sobre episódios controversos foram bloqueadas e quem insistiu enfrentou perda de licenças ou exílio forçado. Acadêmicos críticos viram seus projetos cancelados, tiveram negado o acesso a arquivos e, em alguns casos, foram demitidos sob acusações de atividades anti-estatais. Na rede, buscas de termos sensíveis como massacre de Hue ou crianças soldados no Vietnã são filtradas, eliminando resultados críticos. Usuários que compartilham testemunhos de vítimas recebem advertências ou são submetidos à investigação policial. O Museu dos Vestígios da Guerra ilustra com clareza esta narrativa seletiva. As suas salas documentam em detalhe atrocidades americanas, como o massacre de My Lai, o uso de napalm ou o agente laranja. Também se expõem torturas cometidas em prisões sul-vietnamitas. No entanto, não existe uma única referência a vítimas do Vietcong, execuções em massa ou uso de menores em combate. Esta apresentação unilateral gera um relato no qual apenas um lado cometeu crimes, enquanto o outro aparece revestido de legitimidade absoluta. Após a vitória comunista, centenas de milhares de civis, funcionários e militares associados ao regime anterior foram alvo de perseguição. Cerca de 200 mil pessoas foram enviadas a campos de reeducação, onde permaneceram de alguns meses a várias décadas, sob privações extremas e programas intensivos de doutrinação. Estas instalações buscavam desintegrar identidades anteriores e reconstruir a lealdade política dos prisioneiros. Outros optaram pelo exílio. Dezenas de milhares lançaram-se ao mar em embarcações precárias, fenômeno conhecido como boat people. Enfrentaram tempestades, pirataria e fome, com taxas de mortalidade de até a metade em algumas rotas. Para eles, fugir era preferível a permanecer sob um sistema que os reduzia ao silêncio. Aqueles que ficaram aprenderam a calar. Falar de execuções, torturas ou familiares assassinados significava se expor à vigilância, perda de emprego ou reclusão. As famílias de vítimas preservaram memórias unicamente em espaços privados, transmitindo relatos em sussurros e ocultando-os da esfera pública. Gerou-se assim uma fratura cultural, uma memória oficial celebratória e uma memória íntima marcada pelo medo. Esta dualidade produziu uma sociedade onde a experiência vivida e a história pública permaneceram desconectadas. No exílio, sobretudo nos Estados Unidos, Austrália, França e Canadá, comunidades vietnamitas estabeleceram instituições alternativas, museus comunitários, arquivos orais e centros de documentação que recolheram testemunhos de sobreviventes. Organizações como Boat People, SOS ou Vietnamese American Heritage Foundation
dedicaram-se a registrar documentos, entrevistar vítimas e preservar uma memória excluída no país de origem. No entanto, esta memória da diáspora permanece isolada do discurso oficial vietnamita. A disparidade no tratamento de massacres revela a seletividade política da justiça histórica. O caso de My Lai foi amplamente investigado, documentado em livros e documentários, com julgamentos públicos, monumentos e desculpas oficiais. Tornou-se referência global de crimes de guerra estadunidenses. Em contraste, Hue continua negada pelo Estado vietnamita. Não há monumentos, as investigações acadêmicas foram proibidas, as famílias silenciadas e o tema excluído da educação pública. Estados Unidos, como sociedade democrática com meios independentes, não conseguiu ocultar My Lai de maneira permanente. Vietnã, como regime autoritário com controle total de meios e instituições, tem mantido o silêncio sobre Hue durante quase meio século. Desde a década de 1990, arquivos desclassificados da CIA, o Departamento de Estado e organizações internacionais documentaram expurgos, listas negras, prisões clandestinas e recrutamento forçado. Também apareceram testemunhos de ex-combatentes, como o publicado em 2007 pelo Asia Times, onde um antigo comandante reconheceu que se treinava os guerrilheiros para eliminar sem hesitação, considerando inimigos aqueles que não seguissem incondicionalmente o movimento. Apesar da existência desta documentação, a sua distribuição dentro do Vietnã continua proibida. Divulgá-la é considerado uma atividade subversiva, punida com décadas de prisão. Enquanto isso, em cidades da diáspora como Westminster, Melbourne, Paris ou Montreal, foram erguidos altares, centros culturais e arquivos históricos para manter viva a memória das vítimas ignoradas pelo Estado vietnamita. O silêncio em torno dos métodos do Vietcong constitui um projeto deliberado do regime para apagar episódios incômodos e consolidar um mito nacionalista. No Vietnã, este projeto conseguiu se consolidar, com gerações inteiras educadas sem conhecimento de purgas, crianças-soldados, massacres ou prisões clandestinas. A verdade, no entanto, persiste fora dos limites estatais. Reside nos arquivos de organizações internacionais, em testemunhos preservados em países democráticos e na voz dos exilados que se recusam a deixar que a memória desapareça sob propaganda oficial. O Vietcong não foi apenas uma força camponesa heróica que lutou pela independência. Foi também um aparelho de repressão ideológica, doutrinação e terror político que contribuiu para a consolidação do Estado autoritário após 1975. A história completa exige incluir esse lado obscuro, até agora relegado, que permanece à espera de reconhecimento.